Flamengo 0, Penharol 1. Estamos vendo aqui os lances no Maracanã, né? Sempre é bom deixar claro isso. Eu vi o Rossi chorando aí depois do jogo. Pipi. Não era pra ter tomado esse gol, né, Rossi? Um golzinho, um mequetrefe, tá? Não era aqueles gol... Caralho, o maluco acertou aquele chute insano. Não, foi uma bela jogada, pô. Não, a jogada foi boa, mas a finalização não foi lá essas coisas. Não, o cara finalizou. Peraí, eu não achei não. O cara finalizou no canto pra caralho, a bola foi na trave, pô. Olha aí foi a muito jogada. no canto, é isso? Foi muito no canto, não tem bracinho, Não, pô, ele esticou o braço todo, tu vai ver, pô. Não, o Davi é hater de goleiro. Hater pra caralho, ó. Olha lá. Ele foi o máximo. Parou. Vê a câmera de trás, pô. Parou. Vê a câmera de trás. Parou. O cara foi o máximo que deu, pô. Pô, o cara tá telegrafado. Totalmente, pô. Rossi vendo ali o maluco. Fecha o canto, caralho. Vê a câmera de trás. Vê a câmera de trás, pô. Não é tão simples assim. É cara a não é cara, tão simples assim pra eu, que sou um bagre aqui, que só falo, não jogo bola. Se eu fosse o goleiro profissional 2 metros, eu tenho que pegar essa bola. Hater. Claro que não, pô. Claro que não. Você tem que... Quem você tem que achincalhar aí é o seu zagueiro que deixou o maluco sozinho, pô. O goleiro não tem culpa. Deixa eu ver. Desse lance. O goleiro não tem culpa nenhuma desse gol, pô. Ó, o cara vai chutar por fora... Olha isso, pô! Não, impossível de pegar essa bola. Impossível de pegar essa bola. Claro que dava. Claro que dava. Por que tinham 2 otários indo marcar o cara e não só um ficou? Também tá errado. Então esse é o problema, pô. Também tá errado, pô. O Rossi não tinha nada pro que fazer, pô. Tá querendo achar Não, o Rossi não tinha o que fazer, Dito coitado. isso, Não, culpado tem um monte. melhor, Vou te dar vários aqui. Um só, não foi só. O Tite, pra mim, é o maior culpado desse jogo, sim. Porque começou errado na escalação. Tá bom? Vamos lá então, galera. Vamos falar dessa palhaçada. Foi muito no canto, nação. Foi muito no canto da ação, exatamente. O que aconteceu na escalação desse time? O Flamengo foi pra jogar esse jogo com, em teoria, o meio-campo prime do Flamengo. Que é o quê? Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson. Esse seria o melhor meio de campo do Flamengo. O problema... Essa cabeçada aí, nossa, bateu na trave. Teve a cabeçada acho que do Bruno Henrique também, que o goleiro... Grande noite do goleiro. Foi Plata? Foi Plata. Que cabeceou? Grande noite do... Ponta. Grande noite do goleiro do Penharol, com certeza. Mas aí, os caras vão lá... Nossa, defesaça. Né? Os caras vão lá, esses 4 é o meio campo, em teoria, titular do Flamengo. Sendo que... Arrascaeta... Esse foi o jogo da volta do De La Cruz, certo? E o Arrascaeta, até pouco tempo, sei lá, 1, 2 jogos... também tava fora por lesão. Ou seja, os dois estão meia bomba. A gente sabia como é que esses dois iam jogar esse jogo? Não sabíamos como é que ele ia estar. A gente descobriu depois que o jogo aconteceu. E você sabe quando você... Sabe quando é que você tá cansado? Você quer muito, mas você tá tão cansado que você não consegue? Ok. A Arrascaeta e De La Cruz foram isso, pô. Eles queriam muito fazer as coisas. Simplesmente não Nossa, conseguiram. errou? Ah, não, desculpa. Não pode errar essa cabeçada. Não pode, acho que é absurdo. Não, olha isso aqui. Absurdo. Não, Caio. Eu vi. Caio. Não, acho que é absurdo. Não pode, aí desculpa. Aí vai criticar o Tite. Juro, eu não acreditei. Não, é do Tite sim. Porque o Arrascaeta acertar esse cruzamento é inacreditável, pô. Por quê, pô? É inacreditável, pô. Por quê, pô? Ele tirou da cartola numa chance Aí ali que sim, ele saiu com a Tudo bola bem, pô, mas perdida, o Breno pô. não pode errar, pô. Não, Pô, tudo bem, mas acontece, aí, pô. aí o que? Ué. Aí qual é o problema desse meio de campo? O problema desse meio de campo é que o Arrascaeta e o De La Cruz não tinham condições de jogar o jogo inteiro, pô. E aí você começa com esses dois que não estão em condições. Eu vi esse lance né? quando eu comecei a ver o jogo. Mas os caras realmente na hora da finalização não tinha muito, né? Os caras vão lá, né? E... Eles vão... E o que acontece? Se o De La Cruz e o Arrascaeta não estão fisicamente 100%, eles não vão ter condição de acompanhar a marcação o tempo todo, né? E o De La Cruz é muito forte no roubar bola, intensidade, porque não tinha intensidade. O De La Cruz tá mal. O Arrascaeta também. Você pode ter um desses dois caras, meia bomba fisicamente. Ter os dois é sacanagem, pô! E aí pesava na marcação, aí pesava pro Gerson, pesava pro Pulgar, pesava pros zagueiros, pesava pros laterais. Porque esses dois não conseguiam... A quantidade de passe errado... Quando os jogadores de qualidade começam a errar muito passe, é porque eles não estão legais fisicamente, porra! Tava errando tudo, pô! Ó o Berigol. Aí você foi ridículo, pô. Isso aí foi lamentável. Ué, você queria que ele tentasse o quê? Tentasse tocar pra alguém, pô. Não tentar fazer o gol dali. Desperdiçar, abandonar a chance. O Bruno Henrique faz o que deu aí. O cara foi bem demais, ó. Claro que tinha, pô. Tinha que fazer o pivô, pô. Mas ele não sabe nem o que é isso. Vou tentar o gol, pô. E aí, você força também quem? O Pulgar. Que era o único volante marcaçãozão, é o Pulgar. E o Pulgar não é de hoje
tá numa fase péssima. Não tão ruim quanto a do Alan, tá? Que nem é cogitado mais o Alan, ainda bem, né? Mas o Tite insistiu sei lá quanto tempo com o Alan até tirar ele de vez. E ele insistiu na porra do Pulgar. E o Pulgar não dava, galera. Ele não tá bem também. Desde que ele teve aquela lesão mais grave, ele não tá um inútil o Pulgar, tá? Vamos lá. Eu não acho que o Pulgar tão inútil. Mas ele não tá legal pra um jogo desse, pô. Aí ele erra no lance. Ele faz uma cabeçada sozinha, sem ninguém. Ele erra, isola a cabeçada. Aí teve o lance, que todo mundo tá falando do negócio do pênalti. E aí vocês me dizem a regra. Que pênalti? Não, pênalti que o Pulgar teria feito. Pênalti, tem que dar. Teve isso? Então, Contra aí o Flamengo? me Tem diz que a dar. regra, tá? Porque Tem que a dar. gente fica naquela, né? Ah. Foi um lance na área do Flamengo. O Pulgar foi tirar a bola chutando, mas tá na fase de bagre, jogou que nem bagre esse jogo aí. Ele chutou a bola pra própria mão. Tipo assim, ele tava assim, não. aí ele chutou a bola e bateu na mão. Não, aí Não, é que nem quando a bola vem, bate na outra parte do seu corpo, vai na sua mão. Isso. Não, mas assim, mas foi Pô, muito. O cara falou, pera, vou fazer um pênalti. Não, mas é a mesma Não. coisa, bateu no pé e depois na mão Sei dele. lá, mas aí depende do juiz, né? Não, mas é- No Brasileirão marcava, tá? Não, depende, se fosse o PCZ, Não, marcava. não marcava, Então, gente. como O não PCZ marcava? marcava. Não, para. não, independente, mas se Então fosse foi ele, marcava, assim, foi um pô. bagulho meio bizarro esse lance também. Então o Pulgar tava... E aí o Tite fica com essa merda de... o grupo... Foda-se, o grupo Flamengo tem que ganhar. E aí tinha que ter feito o quê? Tirado o Pulgar no primeiro tempo e botado o Léo Ortiz, caralho. Não fez, pô. Demorou. Ele tava esperando o Pulgar entregar outro gol, cara. Não, é porque psicologicamente não é uma mensagem boa. Porque Foda-se. Não é. você não é. tirar, Foda-se. você coloca o cara, você confiou no cara, você falou, cara, confio em você hoje, jogo importante. Foda-se. Como é que você vai dar a O mensagem importante é o Flamengo. de tirar o cara? Não, mas Foda-se. pensando no Flamengo, Foda-se. no grupo, pô. Bem maior, né, Exato, cara? É o bem Caralho. maior. E aí, assim, todo mundo achou e fez a leitura correta que quem tinha... Porque eu já falei isso aqui em outros programas. Falou. Léo Ortiz é titular desse time do Flamengo. Onde que o Tite vai enfiar ele, o problema é do Tite, mas ele tem que ser titular. Porque, porra, o Léo Pereira e o Fabrício Bruno estavam na noite medonha também, horripilante. Então, mesmo se não quer botar o Léo Ortiz de volante, que era o que estava sendo pedido, botava ele de zagueiro, porra. Aí depois na entrevista, perguntaram isso pra ele, óbvio, porque era a mudança óbvia. O Léo Ortiz vem fazendo ótimo jogo de volante. Porque a gente tá com um problema na volância, que nossos volantes não Mas estão jogando nada. A gente não gosta de jogar na volância. Foi o que o Tite falou. É, ué. Foda-se! Uai. Ele tem que fazer o que o Flamengo precisa. Não Eu dá, tenho que fazer o que? O jogador, Não, o jogadorzinho milionário, não. pô, não curte muito jogar de volante. Foda-se! Bota o cara pra jogar, cacete! Eu não gosto de jogar de volante, tô jogando pra caralho de volante. Bota o volante, porra! Caraca, Mas mano! é o bem do grupo. O cara, pode, Exato. o cara pode Como é- ficar exatamente. disposto, Como você vai Dava. manter um grupo bem, assim, com a energia lá pra cima, se você vai obrigar o seu atleta a fazer algo? O não. que adianta você trabalhar e no seu trabalho você não ser feliz, Dava? Exato, é uma conversa ali, uma faca de dois gumes, pô. Então assim, né? Aí essa foi a Alcaraz questão da jogou? escalação. Jogou depois. Uai. Pra mim, olha só. Mas aí o Alcaraz podia entrar no lugar do Arrascaeta ou... E sim, é isso que eu falei isso. Uai. Pra mim era, ou eu acho que o Arrascaeta titular podia, e botava o Alcaraz no lugar do Dela Cruz, pô. O Alcaraz entrou o segundo tempo inteiro, pô. O Dela Cruz tava morto, pô. Sabe, fez outra Mas ele partida entrou no lugar de horrível. quem? Hã? O Alcaraz. Eu não sei, é porque saiu os dois, né? Eu acho que foi o Dela Cruz tá. mesmo, foi. E aí entrou e, porra, bota o cara pra jogar. E aí, né, o ataque foi ali o Bruno Henrique, detalhe, tá? E aí, isso aí é só uma questão de tempo, porque não é possível, porque o corpo humano tem limitações. Esse foi o jogo 40 seguido do Gerson. 40 Qual que é o jogos recorde? seguidos. Tem recorde? Sei lá. Qual, o Guinness? Mas esse foi É o Rodri, né? o 40º. Foi o lugar. Não, Entrou, pô. é verdade. Ele botou o Alcaraz no lugar do Pulgar, foi pra cima com todo mundo. Foi Não, é o Yakult, 40 eu jogos. acho. 40 jogos seguidos. São Vou 2 pesquisar, anos, vou cara. pesquisar. É E tu 2 vê, ou 3 cara, e o anos, Gerson no final do jogo, ele jogou Mas quase o não jogo sei o inteiro. número de jogos. Ele morto, tentando. E aí jogou o Plata e o Bruno Henrique no ataque. A gente tá sem referência depois que o Pedro lesionou, beleza. Tem um outro detalhe importante de toda essa história, é que Luiz Araújo lesionou e fez cirurgia no joelho. Então a gente perdeu um dos melhores jogadores do Não Flamengo esse joga mais ano. no ano também. Não joga, um mês e pouco fora. Tá. Mas esse foi outro... Não joga, né? Outro foi... Mês e pouco já acabou o ano tudo. tá acabando. O Luiz Araújo já sendo extremamente importante pro Mas Flamengo, entrou o perdeu ele também. Belligol, pô. Não, Belligol da... E aí nesse jogo, olha que coisa de maluco. Nesse jogo o Gabriel também não foi, porque o Gabriel, o departamento médico falou que se ele jogasse estourar, então nem foi relacionado. Porque ele também voltou de lesão recente, não recuperou direito, aquela coisa. E, cara, e aí a gente tem algumas situações, porque o problema do time, ele passava muito pela criação, mas passava demais pela questão física, pô. Que eu acho que Dela Cruz principalmente, cara, não tava conseguindo. E tem toda a questão do Dela Cruz também, que tem É que isso ser mesmo, é o Rodri trabalhada. mesmo. Com 73 jogos. Seguidos. Rodri.
a questão do... O Iñaki eu acho que é de La Liga. Jesus. É aqui no site do... É, o Iñaki, tipo, acho que ele ficou La Liga seguidas, entendeu? O De La Cruz ainda tem a questão do esquerdo lá, que morreu e que balançou muito ele. Esquerdo. De La Cruz? Porque... o De La Cruz amigo? era, e ele ficou abalado, aí O De La Cruz jogando... é Penharol ou é Nacional? Eu não sei. Eu sei que... Isso é importante. Então, e o De La Cruz foi muito mal, pô. E assim, claro que ele tem que voltar, mas tem que voltar direito, pô. O Arrasca... O Arrasca é defensor, Não, né, o originalmente, defensor. né? Ele veio defensor. Ah, mas deve ser, pô. Não é possível. Você tem tudo. E aí, né, o Bruno Henrique, coitado, o Bruno Henrique tentou tudo o que ele podia, irmão. Esse jogador, cara, ele é muito, muito além, pô. Ele é muito além. Você vê esse jogo que o Bruno Henrique se entregou, era por dentro, por trás, chuta aqui, chuta dali, não tem... Às vezes, cara, teve uma situação que o Bruno Henrique ficou ele contra 6, ele conseguiu ainda achar a finalização. O cara tenta de tudo. Teve aquela cabeçada lá que ele não conseguiu converter. Teve esse lance da bicicleta ridícula do Carlinhos, mas foi o lance dele e o goleiro defendeu. O Bruno Henrique fez o que deu. O Flamengo teve chance, não é que não teve chance. Mas... Mas não jogou mal assim, passa, não, cara. passa pelo outro time também. Passa pro Penharol. Jogou muito bem. Jogou muito bem. A proposta que o Penharol fez... Exatamente. O goleiro foi muito bem, sim. Mas na proposta que o... Mas, por exemplo, o Flamengo não criou situação tão clara como jogador do FIFA, entendeu? Deixar o goleiro sem ter chance do goleiro. Não teve nenhuma chance, não ter chance do goleiro. Do Bruno Henrique, ele tinha que ter tirado o goleiro. Tinha, também acho. Mas aí... E aí, né, É difícil você culpar mas eu acho que o Bruno Henrique porque o goleiro fez uma defesa. Sim. Mas assim, ele cabeceia em cima do goleiro. É que o cruzamento do Arrascaeta é inacreditável. Inacreditável, pô. Se você vê o lance todo, ele vem de uma, tipo, a bola na frente nele, tem 3 marcadores, você, pô, o Arrascaeta ou ele perdeu a bola, ou ele vai conseguir um escanteio. Ele me tira um cruzamento do cu, Pô, tá bom, pô, mas se o Everaldo erra esse gol cara a cara, você xinga o Everaldo. Com você não fala razão, que é toda verdade. razão, não, tá errado. Ô Jorge, a gente até, de repente, tava tentando, né, não vou dizer que tava projetando já, mas a gente estava tentando fazer um exercício ali de ver uma evolução no Flamengo, né? Porque vem até de uma sequência ali interessante, ali, tudo bem, de 2 jogos, mas vinha numa sequência que, beleza, conseguiu mostrar alguma coisa, foi muito bem contra o Vasco, empatou, mas foi bem. Mas, cara, aí chega num jogo como esse, aí faz mais uma vez o torcedor voltar ali e falar, pô, não, esse time não vai sair disso aqui não. Porque esse é o ponto, né? O Flamengo teve aquela sequência da Copa América, que foi muito positiva, e aí depois, contra adversários da parte de baixo da tabela, o Flamengo fez atuações ruins. Aí o Flamengo deu uma melhorada com alguns... Anota isso que o Jorge falou da Copa América, que perfeito, tem um ponto pra ser gente falar. pegado aí. Aí teve alguns bons jogos nessa sequência aí de agosto e outros jogos ruins, como eu já citei até no início aqui. Contra o Bolívar é uma classificação onde o Flamengo vai mal. Não estou nem falando da altitude, tá? Porque La Paz realmente é um ponto fora da curva. Estou falando já do jogo do Maracanã, quando ele ganha por 2-0 e ele toma bolas na trave do Bolívar dentro de casa, que é um time legalzinho e tal, mas caramba, né? Na comparação com o Flamengo é uma coisa, é uma distância Rio-La Paz mesmo. Se você me pedir hoje assim, Jorge, eu vou te dar um desafio. Você tem 5 segundos para definir o que é o Flamengo do Tite em 2024. E eu digo para você, é um time com uma defesa abaixo do que a gente esperava e um time dependente do Pedro. O Flamengo do ano foi assim. O Flamengo que não tomava gol de ninguém no Campeonato Carioca. Iludiu. Como a gente perde tempo, né? Como a gente perde tempo, a gente distorce a avaliação. E uma coisa é isso vir de fora pra dentro. Se o torcedor na arquibancada quiser bater no peito, olha aí, ó, não tomamos gol do Nova Iguaçu, do Resende, do Bangu, do Madureira, do Boa Vista. Beleza, problema do torcedor. Isso não pode ir de fora pra dentro. Isso não pode contaminar e achar, é isso, já somos um time sólido. Não, o Flamengo não foi. Consistente na defesa, o Flamengo não foi. E olha que o Flamengo tem zagueiros em boas fases, tá? Apesar da noite do Fabrício Bruno ter sido terrível, o ano do Fabrício Bruno é bom. No geral, o Léo Pereira é outro zagueiro que se encontrou no Flamengo, mas coletivamente a defesa do Flamengo não está ajustada. E no ataque, depois que o Pedro foi embora, tudo bem, claro que você vai perder o artilheiro do Campeonato Brasileiro, os melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, você vai sofrer, mas o Flamengo não se preparou, não é para lesão do Pedro, não é para não ter o Pedro definitivamente, é para não ter o Pedro em situações pontuais, de convocação, de suspensões, de pequenas lesões, e ele já teve lesão na temporada, o Flamengo não conseguiu achar Tô falando só desse ano, mas o trabalho do Tite começou no ano passado. Mas em 9 meses, uma solução, olha, a gente eventualmente não vai ter o Pedro. Então a nossa segunda maneira de atacar é essa aqui. O Flamengo não tem. A única maneira que o Flamengo tinha pra atacar é, Pedro, vou mandar o tijolo pra você aí, ó. Aí o Pedro ia lá, pum, se virava e achava um jeito de
Vai o tijolo aí. Aí o Pedro, pá, Belo tijolo, hein? chegava o tijolo, tijolaço. Que tijolo Belo graúdo. Acho que sabe? tem futuro no lançamento arremesso de peso da Olimpíada, Ou né? como quarterback, talvez, né? Foi bem, Como quarterback. foi bem. E aí Pedro se virava, escorava, Sim. fazia um pivô, finalizava. Não tem mais. Então é muito decepcionante o trabalho do Tite nas duas pontas do campo. Um treinador que ganha o que ganha, com a comissão técnica que vale o que vale, com o elenco que tem nas mãos, mesmo com os desfalques, não serei canalha de excluir os desfalques da equação, mas não encontrar soluções básicas para problemas que estão sendo apresentados há 9 meses é muito E decepcionante. só complementar o que o Jorge falou, e eu concordo 100% do que foi dito pelo Jorge, como não só o Jorge escolheu falar do Pedro, mas as individualidades, de maneira geral, mascararam o trabalho pobre do Flamengo em 2024. Pedro é um deles, acho que tá claro, mas Luiz Araújo, em alguns momentos, mascarou a fase do Luiz Araújo. Everton Cebolinha, no início da temporada, jogando muito bem, mascarou vários problemas, e mais recentemente, o Léo Ortiz, que inclusive ontem entrou e talvez tenha sido o melhor jogador do Flamengo no segundo tempo. Se você pega um treinador com a estirpe que tem Adenor Bach, com os jogadores que tem, e fala, meu camarada, você vai ser salvo por individualidade. É o famoso embrulha e joga fora. Não tem como, gente. Não tem como. É um trabalho muito decepcionante. Ô, VS, respondendo a nossa produção que coloca na conta do Tite, e aí tem o famoso Ei, Tite vai para aquele lugar, né? Dá para colocar essa derrota 100%. na 100%? 100%. Ainda que os jogadores tenham feito partidas grotescas. Assim, ontem... Cara, acho que ontem não dá pra salvar ninguém. O Léo Ortiz. No segundo Léo tempo. Ortiz. Que aí volta pra dizer. Assim, Tite. no dia do Flamengo e Bolívar, eu e o Jorge fizemos uma arquibancada TNT Esportes e depois eu fui para o nosso prorrogação. Eu abri o prorrogação dizendo, o trabalho do Tite é ruim. Na vitória. Na vitória. No primeiro jogo. Na vitória, no primeiro jogo, no 2-0. Realmente, a altitude eu não vou colocar porque acho que as análises na altitude são muito modificadas, são muito alteradas. Eu falei na vitória. Só você pegar no dia, você vai ao Instagram da TNT Esportes e esse corte, sei lá, teve 3 milhões de visualizações, sei lá, teve não sei quantos mil comentários. Eu falei no dia, o trabalho do Tite é ruim. E fui escrotizado por muita gente dizer, é ruim sim, tá vivo nas 3 competições. E agora? Campeonato Brasileiro, eu acho que não tem 8, pico né? pra pegar. 8 pontos, né? com 1 a menos, beleza, o jogo a menos é no Beira-Rio, onde o Flamengo raramente vence. Mas tudo bem, difícil. Agora vai ter que fazer uma coisa que ele não faz desde 2022. Atenção, o Flamengo não ganha um jogo fora de casa na Libertadores desde a semifinal contra o Vélez em 2022. Se você quiser adicionar, nunca ganhou do Penharol na Libertadores. Mas nunca ganhou, mas aí é uma beleza. estatística Quatro derrotas Isso e um aí empate. Isso aí não, assim, nunca ganhou, mas poderia Sim, ter sim, vencido. claro. Inclusive tem jogador para ir lá e ganhar. Muito mais. Tem jogador para ir lá e ganhar. Também acho. Esse é um ponto, né? Esse é um ponto. O Flamengo tem condição de entrar no campeões do século e ganhar o jogo, porque ele tem jogador para isso. Mas o trabalho do Tite é ruim e eu tô tranquilo para falar, porque falei isso quando venceu. Porque eu acho assim, que o nosso trabalho é elogiar e criticar com a mesma naturalidade, conforme você faz. Se você tá tranquilo com o meu trabalho, e eu tô tranquilaço, tô desde 2001 trabalhando, nunca tomei um processo, nunca ofendi ninguém pessoalmente, quer dizer, eu tive o caso lá com a Adebayor, mas depois Mas falou daquilo, com ele também, né? inclusive ele aceitou minhas desculpas, mas nunca ofendi ninguém, por quê? Porque eu levo a sério o meu trabalho. E eu acho que descer a porrada na vitória, na derrota, é muito fácil. É muito fácil. Então, assim, hoje é muito mole você chegar e dizer que o trabalho do Tite é ruim, é uma porcaria. Eu falei quando o Flamengo estava vivo nas 3 competições e falei quando ganhou um jogo de 2-0. O trabalho é ruim, o trabalho não tem nada. A defesa é um castelo de cartas, o ataque depende exclusivamente, passou 9 meses do ano dependendo de espichar a bola pro Pedro e o Pedro resolver. E aí na hora, só que agora não tem o Pedro, que não é culpa do Tite, mas você passar 9 meses dependendo disso, com o elenco que o Flamengo tem, Então, mas é culpa do Tite. Não faltou, de repente, pedir um centroavante? Não ia adiantar nada. Não ia adiantar nada. Você não vai ter o Pedro. Tu Você não vai ter dois Pedro. Não, tudo bem, mas assim, de repente ter como foco principal. Porque se o teu jogo, Não, mas o que não ia é adiantar. muito pouco,
pelo trabalho que tem o Tite ridículo, com pô. outros, Não é com ponto outros pouco, não, é times, ridículo. até Aí com tem um outro seleção. ponto. Aí tem um outro Deveria ser uma ponto. prioridade. Eu Esse acho jogo que tá não ia- baseado no Pô, centroavante, beleza, né? eu tenho o meu Mas a questão é qual que que é pediu, foi o Carlinhos. minha principal ideia? Jogar pro atacante, mesmo que seja ridículo falar isso, tá? Mas é o que o campo tá mostrando. Pô, beleza, é jogar no atacante. Pô, talvez eu não vá ter ele em algum Mas aí você determinado vai- momento. mas você tá eu falando, não vou ia ter ninguém, trazer- vou Você ter pediu o Mas Carlinhos. depois da Esse lesão é o do ponto, Pedro, vou ter o Carlinhos, você velho. Mas pediu o depois da Carlinhos. lesão Desculpa, do Carlinhos, Pedro, mas depois da lesão do Pedro, não ia adiantar nada. Se você fosse buscar o Chopo Motinho, não vou nem falar o Marcial, que o Marcial era uma piada. Alguém cogitar o Marcial era uma piada, com todo... Não contra o Marcial, mas pelo que o Flamengo, pelo estilo de jogo. Mas se você trouxesse o Chopo Motinho, por exemplo, até ele entender onde ele tá, o Flamengo já estaria eliminado da Libertadores. Então, assim, esse é um ponto. Vamos lá. O Jorge falou do período da Copa América do desfalques. Foi bom por quê? Como o Flamengo jogava na Copa América? Jogar mais recuado, né? Recuado e contra-atacando. Mais reativo. E depois da Copa América, o que o Flamengo tem que fazer? Tem que dar show. Não, tem que dar show não. Esquece pro show. torcedor. E não, esquece show. Acho que Ele não é tem, esse, ele é, tem que não- achar soluções ofensivas. E o que o Flamengo é depois da Copa América? Um péssimo time. Por quê? Porque o Tite está sendo incompetente para fazer esse time achar soluções ofensivas. Isso está evidente, isso está claro. E aí, para fechar aqui da minha parte, e esse na conta do Tite tem aí, ainda me parece que o Tite e sua comissão técnica, caríssima, a comissão técnica do Tite custa mais de 2 milhões de reais, e eu odeio falar de valor, mas nesse caso aqui a informação faz parte do contexto. Eu acho que essa comissão técnica está mergulhada em uma soberba de quem está comendo sardinha e que está rotando caviar. Assim, tirar o Léo Ortiz ontem do jogo, das duas, só tem duas opções. Uma, ou ele não consegue enxergar futebolisticamente um palmo na frente do nariz dele, ou ele falou, eu vou tirar porque eu vou ganhar do meu jeito. E as duas são totalmente graves. Ou uma terceira, que não gosto do Léo Ortiz. Não. Não, eu tô tentando achar algum argumento, porque pra mim não E tem. outra coisa. Então, assim, pra resumir, você barrar o Léo Ortiz ontem só tem duas possibilidades. Ou você é um cego futebolisticamente, porque o Léo O que Ortiz, é bem preocupante. que é preocupante pra Não, cacete. mas ele passa. O Tite toda a coletiva fala que o campo fala. Então, Ele talvez não seja cego, talvez ele seja surdo. Então. Porque ele não tá ouvindo o campo falar, pô. Mas ontem vários falaram isso, né? Mas deixa eu só pegar o raciocínio. Se você tá com duas possibilidades. Se você barrou o Léo Ortiz ontem, que é, nos últimos 5 jogos, 10 jogos, a única peça lúcida do meio-campo do Flamengo, a única. Se você escolheu barrar, você é um cego futebolístico. Ou então você falou, eu vou barrar, porque tá todo mundo querendo o Léo Ortiz titular, e eu vou mostrar que vai ganhar do meu jeito sem o Léo Ortiz titular. Sabe quem já fez isso, né? Em grande clube, né? Não, muitos fazem isso. Muitos fazem Não, isso. mas agora que foi E eliminado aí, em Libertadores por conta e disso. aí esse é um ponto mais grave ainda. Na entrevista pós-jogo, o Tite falou, eu não me lembro o termo, mas eu não sei, o Léo Ortiz não está... Não se sente confortável. Não se sente confortável. Quer escutar? E ontem, a Monique Danello chamou o Léo Ortiz para passar na zona mista e ele falou, hoje não. E essa é uma boa pergunta para se fazer pro Léo Ortiz. Isso é verdade? Que você não se sente confortável? Agora é obrigatório que essa acariação... Sabe o que é uma acariação? É quando você está numa investigação, tem duas versões diferentes. Aí você bota uma pessoa aqui, outra aqui e fala. E aí, o que é ou não é? Agora, para a sequência do Flamengo, é obrigatória a acariação. Porque o Tite jogou na conta do Léo Ortiz. Sim. O Tite jogou na conta do Léo Ortiz. Que me parece uma fantasia, dado que o Léo Ortiz entrou e foi o melhor jogador em campo. O Léo Ortiz entrou em 10 minutos, meteu 3 bolas. Que em momento algum o Flamengo fez no jogo. Então agora é obrigatória a cariação do Léo Ortiz com o que falou o Tite. É verdade que você não está satisfeito jogando de volante? Perfeito. Então assim, porque a tirar o Léo Ortiz, e eu não tô nem aqui botando na conta que o Pulgar fez besteira no gol do jogo. Mas o Pulgar errou tudo que ele fez no jogo. O pós-campeonato carioca do Pulgar é muito ruim. O ano. O campeonato carioca. É que o muito Jorge ruim. foi bem, né? Falando. O campeonato carioca distorce muito, mas depois disso é péssimo. É muito ruim. E Então, só pra assim- somar, na coletiva, ele fala o seguinte: o Pulgar. Jorge Igor vai me ajudar nessa análise aqui. O Pulgar é um jogador de seleção. Tem que avaliar que é um jogador de seleção.
A partida Chile 1, Bolívia. Bolívia 2. O que a imprensa boliviana, a imprensa chilena falaram sobre E a a torcida? atuação do Pulgar e a torcida? A Mas imprensa de chilena maneira geral. achava um absurdo a permanência do Pulgar tanto tempo em campo. Assim, E o Chile é o quê? O Chile é vice-lanterna da Vice-lanterna eliminatória. da eliminatória. O Pulgar tomou pancada da imprensa chilena a semana inteira pela atuação contra a Bolívia. Semana inteira. Pô. Pelo momento que atravessa. Jogador de seleção, mas tem que ver, às vezes a seleção do cara só tem ele também, pra ele jogar, e beleza, pô. Vamos escutar o Tite falando justamente sobre essa decisão de colocar o Léo Ortiz no banco de reservas, pra gente falar mais sobre o... Antes de ouvir, zagueiro barra volante. beleza. Sabe aquela expressão, errou e continua errando? Famosa aqui. Ele barrou o Léo Ortiz, botou o Pulgar. Quando ele tirou o Pulgar, ele não botou o Léo Ortiz. Ele botou o Alcaraz. Botou o cara de primeiro E volante. bagunçou o time, E ainda mais, né? o que o torcedor está começando a ficar preocupado. Eu sei que a análise ainda ela é curta, né? Não dá para ter muita noção, mas o torcedor já está começando a ficar preocupado com o Alcaraz também. Vamos escutar o Tite. Todas as possibilidades que elas são aventadas agora, fora do que aconteceram, vão ter razão. Porque elas todas são do poderia ser melhor, poderia ser imaginário. Porque o Pulgar é um jogador de seleção. E porque o Pulgar vinha bem na sequência. E porque é rotinado mais tempo. Porque estava jogando muito o Léo, numa situação que ele não gostava, não gostaria até então. E eu precisava naquele momento. Né? E ele contribuiu em relação à equipe toda. Então a ideia foi manter aquela estrutura que nós tínhamos todos. E aí serve também uma situação colocada anteriormente. A gente não pode, daqui a pouco, um erro só, ele generalizar uma situação toda e colocar... Então a escolha ela foi em cima do jogador de seleção, um jogador de alto nível, que já tem todo um lastro, em cima de uma equipe já organizada e treinada, e mais com links com ele do que o próprio Ortiz. Tá aí a explicação do queria- Tite. Ó. A derrota do Flamengo foi na conta do Tite, com certeza 75% do nosso chat, acho que não 25%. Diga Queria lá. acrescentar duas coisas sobre essa questão do Léo Ortiz. Primeiro, assim, é difícil crer nesse discurso do Léo Ortiz não se sentir confortável de jogar por ali, até porque ele foi titular na posição nos últimos 7 jogos, pô. Pô, ele vinha jogando como titular, são 7 jogos. Aí no jogo mais importante dessa sequência... não, agora eu acho que realmente o Léo Ortiz não está confortável por ali. Isso não me parece fazer sentido, tá? Pra voltar um Dela Cruz sem ritmo pós-lesão. Não faz sentido. E a segunda coisa, se sendo verdade, vou presumir aqui a boa-fé do Tite, né, a autenticidade do Tite nessa fala, a verdade, e sendo realmente esse o problema do vestiário, né? Assim, o Léo Ortiz não está muito afim. Você chega pro Léo Ortiz e o Tite sempre se vendeu a ideia de um ótimo gestor de grupo, de pessoas, de um cara de bom trato, aglutinador, de convincente do vestiário. Você chega pro Léo Ortiz e fala, é o seguinte, eu preciso de você. Você hoje é a minha melhor alternativa para o meio-campo. Gente. Para 2025, aí nós vamos conversar depois. Mas eu tenho um problema agora e eu preciso. Chega lá, vai com a mãozinha assim no queixo dele. Preciso de você, meu filho. Preciso de você, garoto. Cara, é atribuição do treinador. O treinador precisa usar as peças de acordo com a necessidade. Chega pro Léo Ortiz e fala: temos um problema, você não quer jogar aí? Mas, irmão, agora tem que ser. Mais pra frente a gente resolve isso. O treinador não é capaz de fazer. Um treinador com a experiência do Tite de 2 Copas do Mundo não é capaz de fazer isso? Tudo que o Jorge falou é 100% verdade, concordo 100%. Só que até ontem, que hora o jogo acabou? 11, 9 horas. 9 horas. Até ontem, 21 horas, isso não era um fator. Ele criou. O Ele Tite trouxe. criou isso. Ele criou Ou um então, fator. numa república rubro-negra que tudo vaza, isso era a única coisa que não tinha vazado. Esse negócio de que o Léo Ortiz não queria jogar de volante, isso nunca fez parte do dia a dia do Flamengo, gente. Tanto que ele foi titular nos últimos 7 jogos. E jogando bem. Por isso que eu tô dizendo, é obrigatório ter uma cariação. Porque o Tite, até a minha percepção é essa, se eu tiver errado, volto aqui de novo e falo que estava errado, como fiz outro dia aí, no caso até com o Dela Cruz, não tem nenhum problema. Eu aqui, o meu compromisso é com acerto, nunca é com erro. Se eu tiver errado, eu falo. Até aqui, é uma coisa que o Tite trouxe ontem, quando foi confrontado por uma péssima decisão. Esse fator de que o Léo Ortiz não quer jogar de volante, isso não faz parte do dia a dia. É uma decisão do Tite e da sua comissão técnica. Uma decisão estapafúrdia do Tite e da comissão técnica. Até porque a última partida boa do Pulgar foi em que contexto? Jogando com o Léo Ortiz de volante. Pega aí.
vai analisar. A última boa partida em que o Pulgar foi o primeiro volante, você vai, se bobear, você vai pro ano passado. Pelo Flamengo, você vai pro ano passado. Então, assim, gente, a gente não pode cair em inversão de treinador acuado. Isso que o Tite falou ontem é uma coisa que ele tirou ontem na coletiva. Agora, eu quero saber, é para explicar a péssima escolha dele? Que aí eu acho que tá faltando também encarar de frente. De dizer, eu fiz uma péssima escolha. Até porque você joga muito contra o próprio o que jogador, ele fez, cara. O que ele fez foi botar na conta do Léo Ortiz, irmão. É tirada dele e botar Não, na porque assim, o torcedor pensa, pô, o cara tá nos ajudando como volante, tá jogando bem. Agora ele não quer jogar, pra quem tá comprando a história Num jogo do Tite, decisivo? Pra quem tá comprando a história do time, fala, pô, que O cara vai bugão, achar, pô, que não sei o quê. O jogador pediu pra não jogar nessa posição no jogo decisivo, ele quer me quebrar. Pô, não é isso. Não dá, quer dizer, não sei se é isso. por Mas isso é que eu tô novo. falando, cara. Definitivamente é algo novo na análise do Flamengo. Isso.